Prof, como saber se o tema que eu escolhi é um bom tema? E, gente, aqui a gente fala de 2 pontos essenciais. É o básico que tu tem que pensar na hora da escolha. E, assim, eles não conseguem andar separados, eles estão associados, não tem como separar, como desassociar. E a primeira questão é, teu tema, ele tem que ser minimamente inovador, minimamente novo, ele tem que trazer um mínimo de algo diferente para contribuir para a ciência. Isso em termos de TCC e em termos de trabalhos que a gente escreve na nossa graduação. Quando a gente fala de trabalhos de pós-graduação, de um projeto de dissertação, de um projeto de tese, ou de um trabalho mais aprofundado, esse fator inovação, ele é mais intenso, certo? Então, para TCC, o teu tema tem que ser minimamente novo. Provavelmente, tu já deve ter escutado aquela história de que na graduação a gente não precisa fazer algo super inovador, no mestrado sim, já é uma cobrança maior, no doutorado tem que ser muito novo, o tema de pesquisa. Isso é uma meia-verdade. Porque não é porque tu tá fazendo teu TCC, tá na graduação, que tu só vai ficar repetindo o que outros autores falaram. Tu pode trazer uma contribuição para a ciência do direito apenas mudando o foco da tua pesquisa. Então, em vez de ficar falando o que todo mundo fala, usar o mesmo tema batido e fazer a mesma pergunta e trazer a mesma resposta, tu pode pensar num recorte diferente, numa análise de caso, numa análise de decisões judiciais, algo que faça com que o teu trabalho, ainda que o tema não seja super novo, traga alguma contribuição nova. Então, gente, esse é um conselho muito importante, muito especial. Tu não precisa inventar a roda. Prof, eu quero falar de um tema que é super batido. Tudo bem. O ideal seria encontrar um tema um pouquinho diferente, mas tu gosta muito de um tema que 1000 pessoas já abordaram, encontre uma análise diferente, traga uma contribuição diferente, como eu falei, um estudo de caso, um estudo mais empírico, porque isso já traz a inovação que tu precisa, o novo que tu precisa apresentar no teu trabalho. Quando eu falo de minimamente novo, eu quero dizer que não pode ser mais um trabalho que vai revisar a bibliografia, que vai repetir o que os autores falam, e que não vai concluir nada com nada, é um resumo do que tu leu. Não pode ser assim. Nenhum trabalho científico pode ser assim. Então, saiba, digamos assim, ter esse filtro. Para quem está na graduação, muitas vezes é difícil, prof, não tem conhecimento. Então, o teu orientador, ele vai poder te ajudar a te guiar, a te fazer ter um trabalho que ele realmente contribui, mesmo que minimamente ele traz uma perspectiva diferente. Às vezes a gente não tem experiência numa área e a gente quer escrever sobre uma área, consulta quem já tem, quem trabalha com isso. Esse dia eu estava pesquisando para fazer um trabalho em direito penal, brilhou meus olhos por uma questão que parecia interessante, conversando com colegas da área e me falaram, Fran, esse tema é super batido mesmo, tu vai cair na mesma resposta, não tem como sair muito fora. Então, eu consultei quem entendia do tema para me dar uma orientação. Veja, eu oriento pessoas, mas naquela questão, naquele ponto, naquele momento, eu busquei quem tinha mais experiência naquela área para poder me dizer porque eu queria se aquele tema estava adequado ou não. Ah, prof, então quer dizer que a gente precisa sempre de uma segunda opinião? O ideal, né, gente, que o teu orientador, principalmente em TCC, possa te guiar. Quando a gente está em pós-graduação, para ingressar na pós, a gente faz um projeto que depois vai ser discutido, né, mas o ideal é que ele também já entre com, digamos assim, bons olhos, né, que a pessoa que está te selecionando veja que é possível ser executado, e aliás, esse é o segundo ponto. Tu tem que ter um projeto minimamente novo, um tema minimamente novo que contribua, mas também tem que ser executável aquilo que tu te propõe a fazer. Significa, a gente tem que ter um problema em um tema que a gente consiga entregar uma resposta. É bem comum a pessoa querer fazer algo super inovador, só que ela não tem como construir aquilo, ela não tem ideia de como fazer, de como pode ser feito aquele trabalho, aquela pesquisa. Então, o orientador aqui também vai te ajudar muito. Ele vai olhar, ele vai verificar e ele vai te dizer, olha, é possível ir por este ou por este caminho, ou não. Isso aqui, especificamente que tu quer, para esse momento, não é possível. Porque a gente tem que analisar o tempo, a gente tem que analisar o teu entendimento de pesquisa, a gente tem que analisar o teu nível para poder jogar mais alto ou mais baixo. Gente, a gente tem que ser muito verdadeiro. Eu sempre conto aqui de um aluno que veio com um tema para mim sobre a inconstitucionalidade de um item constitucional, de um item da Constituição, que já é, nossa, já existe há décadas e nunca foi questionado, ou pelo menos não existem muitos estudos sobre o tema. E eu tive que falar para esse aluno, em fase de TCC, que para o tempo que ele tinha, para a experiência que ele tinha no tema e na pesquisa, ele não conseguiria entregar. Então, veja, o tema tem que ser minimamente novo, mas ele tem que ser possível de ser feito, tem que ser executável. E a gente vai ter que passar por minimamente esses 2 filtros. É minimamente novo, eu consigo fazer um recorte diferente? Ok. Em segundo, eu consigo fazer essa pesquisa neste momento? Talvez para uma pós-graduação esse tema dele fosse mais interessante, ele teria mais fôlego, mais tempo.
mais experiência, inclusive, para fazer. Mas a gente tem que passar por esses filtros. Prof, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho experiência. Tem que buscar alguém que possa te ajudar, que tenha experiência na área, que possa te guiar minimamente. Para TCC, gente, em geral, qualquer professor consegue te guiar, porque ele já tem aquela visão de uma pessoa que já passou por isso. Para pós-graduação, a gente precisa de pessoas que tenham um pouquinho mais de desenvoltura na pesquisa. Mas entende que tu tem que buscar alguém que possa te dar uma luz. Em muitos momentos isso é muito comum. Não te sinta culpado se tu não consegue fazer sozinho, porque afinal tu tá no momento que tu precisa daquela orientação. Por isso que orientação é tão importante. Por isso que ter um bom orientador faz diferença.